O Internacional treina na manhã dessa quinta-feira, praticamente encaminha o time desse início de temporada, sem reforços ainda, com alguns sustos na atividade comandada pelo Mano Menezes e muito bastidor, já que a gente está aqui diretaço do Parque Gigante. Vamos falar sobre tudo isso? Então vem e fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube que treinou na manhã dessa quinta-feira aqui no CT do Parque Gigante, atividade aberta para a imprensa, atividade que os repórteres puderam acompanhar e ver toda a movimentação comandada pelo Mano Menezes. O Mano Menezes que está cada vez mais encaminhando o seu time titular, né? Encaminhando os seus 11 iniciais, porque tem um jogo treino agora no final de semana contra o São José e depois no outro sábado a estreia no Campeonato Gaúcho, 19 horas no Beira-Rio, diante do Juventude, a nossa estreia aí, a nossa abertura de temporada, o primeiro jogo de 2023. Tem muita coisa pra gente conversar agora sobre essa manhã do Internacional aqui, mas eu também quero te convidar para tu entrar em KTO.com, usar o cupom Ernest e vir junto com a gente, porque o sueco tá lá, né, te pedindo para tu tirar um dinheirinho, botar um dinheirinho no bolso. Então tu faz assim, ó, o cupom Ernest vai te dar 20% de free bet. 20% de free bet a partir do teu cadastro e do teu primeiro depósito, da tua primeira carga, tá? Vem com a gente, vem junto aí, porque tá bem bacana essa parceria com a KTO e tudo que a gente tem trabalhado, né? Botar uns pilinhos no bolso sempre é bom. Vamos lá, vamos falar o seguinte, gente, tem algumas coisas interessantes, tá? Primeiro, o Mano tá com o grupo basicamente todo à disposição, né? Sem o Daniel, que tá indo pro São José Earthquakes, né, da MLS, vai jogar na Califórnia, vai curtir o sol, vai curtir o calor, maravilhoso jogar na Califórnia, né, e o Gabriel Mercado, que está com uma lesão na panturrilha. Demais, o restante, tá todo mundo aí, tá todo mundo à disposição. E a partir disso, a gente já começa a entender o que o Mano vai querer agora para esse início de temporada, que ainda não tem reforços, né, então ele tem que contar com o grupo que encerrou aí o Brasileirão na segunda colocação, né? Foi o vice-campeão brasileiro. O Inter está definido assim, ó, Kehler, Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo, René. Aí de primeiro volante, o Johnny vai ser mantido, com o Depena e o Maurício, o Alan Patrick, o Wanderson e o Alemão. Esse é o time titular. Inclusive, vou botar algumas imagens aqui, ó, o Mano trabalhou com dois coringas, tá? O Depena e o Alan Patrick hoje eram coringas dos dois times. Então eles fizeram basicamente a articulação dos dois times, o time titular e o time reserva. Depois, e aqui é um indício bem interessante, tá? Saiu o Alan Patrick e saiu o Depena e entraram de coringas dois jovens da base, o Lucas Ramos e o Estevão. E depois ainda, mais uns minutos, o Mano botou mais ainda o Matheus Dias de coringa. Então tinha o time titular, que eu falei para vocês há pouco, os demais, né, aí Mário Fernandes, o Igor Gomes e tal, os jogadores reservas, alguns guris da base, inclusive, também vieram trabalhar junto aqui. E aí, esses três guris aí jogando basicamente nos dois times e fazendo uma movimentação bem interessante, tá? O tempo todo, sem ficar parado, o tempo todo o Mano cobrando a mobilidade, né, e a movimentação desses três guris aí. Então a gente pode mais ou menos ter uma ideia do que o Mano tá, vamos dizer, pensando já nesse início de temporada. Não tem reforços? Não tem. Então eu vou apostar nesses guris aqui que já tem uma maturação importante. O próprio Matheus Dias, né, vem sendo trabalhado há um bom tempo já para poder jogar, como jogou, por exemplo, contra o Palmeiras. Então o Matheus Dias tem que ficar de olho nesse jogador e agora as oportunidades para o Estevão e para o Lucas Ramos. Como a gente está aqui, tem alguns bastidores interessantes, né? Tu pega, por exemplo, o Mikael. Deu para ver o Mikael fazendo um trabalho especial. Ao final do treino, todo mundo foi embora, todo mundo foi pro vestiário. E o Mikael ficou com a preparação física do Inter, suando a camisa, né? Tá aí, tem algumas imagens aí até, fazendo uma movimentação em busca da melhor forma, em busca da melhor forma técnica também, né? Tem um bastidor dizendo que a forma técnica também do Mikael não está boa.
Tá? Então é um dos motivos que o Mano não tem usado esse jogador. O Mano tem apenas 2 atacantes neste momento, né? Que é o alemão e o Luca. O Luca, que teve uma particularidade hoje, né? Acabou tendo um choque com um companheiro, ficou um tempo também caído, precisou de atendimento médico, assim como o Maurício, assim como o Pedro Henrique. Foram esses 3 sustos aí agora no treino dessa manhã. Choques que até no terceiro, esse choque do Maurício com o Pedro Henrique, inclusive um dos jogadores chegou a dar um grito, todo mundo pensou que tinha dado algum problema, mas graças a Deus o spray mágico resolveu toda a situação e não teve nenhuma lesão, não teve nenhuma baixa aí o Mano Menezes. Nesse quesito agora também de estar aqui, né, e eu vivo dizendo, dá pra gente pegar vários bastidores daqui, porque a gente vai falando com as pessoas aqui no CT do Parque Gigante e tal, e dá pra gente conversar meio que no olho com algumas fontes. Daí eu quero falar com você sobre o Quinteiro. Daqui a pouco tu vai chegar e vai me dizer, porra, Ernest, eu não aguento mais essa novela, cara, larga de mão o Quinteiro. Mas é que assim, os colombianos, os jornalistas colombianos estão dando como certa, ou como, vamos dizer, apalavrado o Inter e o Quinteiro. Na verdade, todo mundo aqui no CT do Parque Gigante nega veementemente que isso esteja ocorrendo. Nenhum dirigente, nenhuma fonte, nenhuma pessoa que a gente consegue conversar aqui ligada ao futebol do Inter confirma que o Inter está apalavrado com o Quinteiro. Tem algumas leituras, tá? Primeira leitura é que o empresário está botando isso na imprensa da Colômbia para pressionar o Júnior de Barranquilla e fechar com o jogador. Isso é a primeira leitura. Tá? A segunda leitura é que o Inter também está com receio de dizer que está apalavrado e aí vir outro time, por exemplo, e pegar o Quinteiro, porque está rolando um leilão, é evidente que está rolando um leilão, né? Então o Inter daqui a pouco toma um balão e fica mal na foto. Então tem algumas leituras em cima dessas notícias, porque são notícias de pessoas, jornalistas conceituados da Colômbia. Tem um jornalista, por exemplo, argentino, né, o Sebastián Sur, que também é um cara bem conceituado, que sabe bastante de River Plate, tá? Então esses repórteres lá que estão dizendo que o Inter está apalavrado, está fechado com o Quinteiro. Então a gente vai ficar de olho, a gente vai ficar observando, não tem muito o que fazer. A gente tem que esperar, fazer mais umas especulações aqui com pessoas, conversar com as fontes para tentar tirar não só leituras, mas informações para vocês aqui. O que está, não digo mais perto, tá? Mas se eu fosse apostar hoje para um reforço desembarcar no Beira-Rio, eu apostaria em um primeiro volante, que é o que o Mano quer agora. O Mano precisa definir logo isso para poder botar o Johnny como segundo. O Johnny, ele não vai ser o primeiro volante na temporada. O Mano quer um primeiro volante, um camisa 5. E aí é bem provável que seja o Cuéllar esse cara. Mas daí a gente já falou sobre isso aqui em outra oportunidade, em outro conteúdo, né? Precisa ter o Mundial de Clubes, precisa ter inclusive no dia 13 agora, que vai ter, né? Dia 13 fecha amanhã, né? Sexta-feira, o sorteio das fases e os adversários do Mundial, tá? Para saber quem o Al Hilal vai pegar e qual vai ser talvez o possível destino na competição lá no Marrocos, beleza? Cara, se tu chegou até aqui, mais uma vez eu vou te pedir para tu deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar a notificação. Vem junto porque tem muita informação. Essa semana eu vou, por exemplo, só para ter uma ideia, tá? Sábado tô cobrindo o jogo treino do Inter diretaço do Beira-Rio. Então, tu não pode ficar de fora dessa cobertura, né? Te inscreve no canal, ativa a notificação e vem junto. Um forte abraço, galera. Tchau!